Muito boa noite a todos, eu sou o Master e hoje eu vim ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Câncer. Vamos ver? Bom, se caem mais duas, essas mais duas são bem-vindas. Vamos ver o que temos aqui. Nós temos as de ouros, 4 de paus, a imperatriz, 6 de ouros, 9 de paus, 8 de ouros e 10 de paus. Bom, primeiro que nada, é importante a gente lembrar de que a interpretação vai variar de acordo a cada um. Para alguns vai ressoar mais, outros menos. Para alguns vai ressoar em um sentido relacionamento, para outros mais família, trabalho. Tudo depende um pouco do decanato que você nasceu. Ascendente, às vezes o ascendente influencia muito mais do que o nosso próprio signo solar. Mas vamos ver aqui. A gente vê um início muito bonito, muito próspero e portas abertas que deixou você receptivo, deixou você emocionalmente muito receptivo. Porém, a questão mostra também a falta de equilíbrio nessa questão. Foi uma questão bonita, abriu-se portas bonitas, talvez você receber coisas bonitas, mas o equilíbrio não tá bom. Talvez o equilíbrio entre dar e receber ficou um pouco, assim, desregulado, né? E um momento de pausa, um momento necessário de pausa, de introspecção, um momento necessário para si, né? Reconexão consigo mesmo, com as suas próprias ideias. E cuidado, porque tem muito peso nas suas costas nessa questão. A gente está vendo, está um pouquinho difícil de compreender o todo. Vamos tentar dar uma aprofundada aqui em cada uma dessas. Vamos ver. Cavaleiro de paus para o Ás de ouros. A gente tem um enforcado para o 4 de paus. Temos o 3 de paus para a imperatriz. Temos o louco invertido para o 6 de ouros. Nós temos o 5 de paus para o 9 de paus. A torre para o 8 de ouros. E o diabo para o 10 de paus. Bom, aqui ficou um pouco mais complexo, digamos assim. A gente vê um início próspero, um início bonito, que te levou a uma luta pessoal, uma luta por si mesmo, pela sua própria alma, pelo seu próprio interior, pelos seus pensamentos. É uma luta muito individual nesse sentido, uma luta engrandecedora, porque o Cavaleiro de Paus abre caminhos poderosos na nossa parte interior, nosso coração, nossa alma, não é? Ou seja, tudo indica que foi um início engrandecedor para você, um início que enriqueceu a sua vida. Aqui a gente vê então, no 4 de paus, portas abertas, uma oportunidade que se abre, uma oportunidade bonita. Mas temos aqui o enforcado. Ou seja, foi uma porta aberta, mas você não pôde atravessar 100%, porque tem aquela ressalva de que você esteve com
seu pé atado, sabe? Que você não pôde atravessar porque tinha alguma situação impedindo que você fosse tão pra frente. Algo que você não pôde ver com clareza não permitiu que você navegasse tranquilamente por essa porta aberta. Então a gente tem aqui a Imperatriz, grandiosa, plena, amorosa, receptiva, energia receptiva. E aqui, um 3 de paus. Receptiva no sentido de que você recebeu algo que permitiu você seguir em frente em algum aspecto da sua vida, permitiu você avançar, deixar o que passou no passado lá e se focar mais no presente e no futuro. Você recebeu realmente uma bonita viagem para frente na sua vida, né? Aqui a gente vê o 6 de ouros, a falta de equilíbrio que eu mencionei mais cedo, né? Entre o dar e receber. E aqui o complemento falou melhor, o louco invertido. Ou seja, a falta de equilíbrio foi que você não conseguiu ser 100% você aqui. Não foi tudo tão papel livre, sabe? O louco, aquele que é feliz como é, ele é muito ele mesmo. As pessoas julgam porque não entendem, mas ele é feliz e alegre. Ele é do seu modo. Aqui não foi bem assim. Você não foi feliz do seu modo. Não foi do seu modo. A falta de equilíbrio foi que justamente as coisas não saíram do seu modo, com a sua energia. E aqui a gente vê o 9 de paus, a necessidade de descansar um pouco. Por quê? Porque teve algum conflito. Teve algum conflito muito grande nessa história. E este 9 de paus ressalta que foi necessário para você se afastar um pouco para sair desse conflito, dessa atmosfera. É complicado, porque a gente vê aqui, justamente com a carta do louco invertida no anterior, isso muito provavelmente parece estar apontando para interferências de outras pessoas nessa história que eu estou mencionando aqui. Outras pessoas, e por isso você se sentiu no meio de um conflito e você se sentiu obrigado a se retirar dessa batalha, dessa guerra. Você precisou da sua paz. Aqui, o 8 de ouros, ainda conectado com este louco invertido, a gente ressalta a necessidade de se conectar um pouco mais fundo com você, com a sua energia, com seus valores, com o que você quer, com o que você procura, não é? E aí, a torre, uma ruptura, uma queda, né? A gente vê justamente uma queda com essa sua energia. Por quê? Sobrecarga, muito peso, carregando muito peso, tá difícil, não tá dando para aguentar essa situação, né? E por isso que precisou ter essa queda. E por último, mais falando sobre esse peso que foi difícil de você aguentar, ninguém menos do que ele, o diabo. Ou seja, tudo corroborando, como eu estava pensando aqui, do conflito e tudo mais, de que você não conseguiu de fato avançar nessa história que parecia uma bela porta aberta, que você recebeu coisas bonitas, porque, afinal, você não conseguiu avançar estando com os pés atados, estando preso, porque tinha alguém interferindo nessa história. Então, assim eu vejo que se o canceriano, a canceriana, passou recentemente por uma situação bonita, que fez feliz, mas que terminou mal, que você precisou se afastar por causa de conflitos e brigas, é importante entender que tem uma interferência externa aqui, interferência de terceiros, pessoas mal intencionadas, o diabo traiçoeiro, aquele que sussurra do lado esquerdo do ouvido, colocando pensamentos negativos, aquele que conspira, que trama contra os outros. Então, o jogo está pedindo aqui para você abrir os olhos para a situação, entender melhor como foi essa situação, pensa com bastante inteligência, não tanto com emoção, eu sei que é difícil para o canceriano que é muita emoção, mas pensa um pouquinho com lógica, só como aquele que avalia a situação. E procura, que você vai encontrar diabo no meio da situação, vai entender por que você precisou se afastar, por que ficou tão pesado, por que não avançou parecendo ser tão bonito? Porque tinha alguém jogando contra, tinha um diabo aí, né?
Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais sobre este diabo que parece que é o centro dessa história aqui, né? Vamos ver. Bom, saíram 3, vamos ver. 2 de espadas, briga sem motivo, briga cega, né? Ou seja, situações que parecem assim, brigas que você não entende por que teve. Elas são motivadas por um terceiro. Aquela briga sem motivo, um terceiro que plantou a semente da discórdia, né? 3 de espada, coração partido, traição. Será traição? Ou será justamente manipulação, né? O que parece estar indicando aqui, manipulação. E por último, o eremita. A pessoa que representa aqui o diabo é uma pessoa solitária. É uma pessoa que não tem nada nem ninguém. É uma pessoa que está tão amargurada que a única felicidade dela é fazer os outros próximos sofrerem. Então, é importante entender isso. Aqui teve uma discórdia plantada que dificultou essa sua vida, dificultou essa situação bonita da sua vida que se abria. E a pessoa culpada por isso é uma pessoa solitária, uma pessoa amargurada, uma pessoa mal amada, provavelmente, porque tem essa energia da pessoa que se isola, né? Então é bom você entender que nada disso foi o acaso. Entenda um pouco mais, procure entender quem que é esse diabo. E quem sabe, dá para ressuscitar essa história, ou melhor, continuar, porque afinal de contas, a gente viu aqui um descanso, uma pausa do conflito. Mas a gente não viu o encerramento, a gente não viu a morte aqui, a gente viu o descanso. Então, a mensagem para vocês cancerianos é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva, deixe seu like, que eu continuo fazendo mais e mais vídeos de tempo em tempo. Muito obrigado, boa noite.